Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Dois Perdidos no Tempo. Aqui toda segunda e quarta, às 6 da tarde tem vídeo novo. De vez em quando, numa sexta-feira despintada tipo essa, tem vídeo também, sempre falando sobre quadrinhos ou RPG e tentando trazer informações adicionais, curiosidades, comentários interessantes para te ajudar a entender um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Então dá uma olhada aí nos nossos vídeos, se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma das resenhas. E falando em resenha, hoje eu queria mostrar para vocês um material que eu recebi semana passada, na verdade, de um financiamento coletivo que eu participei, que são os quadrinhos Escafandro, né? Eu tenho aqui duas edições para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre esse projeto que eu achei bem interessante. Na verdade, a Escafandro é uma revista bimestral, tá? Com uma pegada meio pulp, né? De adaptação de contos da literatura de diversos autores e de diversos gêneros também, tá? E cada edição é publicada através do financiamento coletivo pela editora Ultimato do Bacon. Beleza? Então, assim, eu achei bastante interessante esse projeto, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para comentar aqui com vocês. Cada edição tem aproximadamente aí 36 páginas, tá? Capa cartão, um papel de boa qualidade, tá? Um serviço mesmo profissional, um trabalho profissional, uma qualidade gráfica bem legal. E assim, o que me chamou a atenção, na verdade, foi a escolha das histórias, né? Então, primeiro, essa que foi a primeira edição aqui, tá? A gente tem O Vampiro, que é um conto do John William Polidori, tá? É um conto de domínio público. E essa história aqui foi desenhada e escrita pelo Laudo Ferreira, tá? Artista nacional aí que já tem muito tempo na estrada. E a gente tem aqui também, isso aqui é legal de comentar, a gente tem aqui um selinho dizendo, olha, qual é o gênero da história. Então, por exemplo, essa aqui é terror, a próxima que eu vou falar daqui a pouquinho, olha, a gente já tem aqui humor. Então, aquilo que eu falei no início, você vai ter aí uma seleção de histórias variadas, de diferentes autores e de diferentes gêneros. E isso é bacana porque pode ser para muita gente o primeiro contato com essas obras mais clássicas, né? Então, por exemplo, eu nunca tinha lido esse conto. Eu curto muito esse tipo de história, mas nunca tinha lido. Então foi bem interessante ver. E a gente sempre tem aqui, olha, um texto inicial falando um pouquinho sobre o artista, né, que está responsável pela edição e também um pouquinho sobre a história. Então no caso aqui, olha, a gente tem também a apresentação da revista e tudo mais. No caso aqui do Vampiro, esse conto, ele foi responsável por uma grande transformação no mito do vampiro. Foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que o vampiro foi mostrado como aquele ser social, aquele predador social, né? o gentleman inglês, diferente daquele monstro sanguinário, né? Que era um mito originalmente antes disso. Então, é um passo importante, é um conto que vale a pena conhecer, né? E de repente, se você curtir a história aqui, você pode ir atrás do material original. Eu curto muito esse traço, né, do Laudo, que ele vai um pouco para o lado do cartoon e tal, mas ele consegue transmitir as emoções necessárias para a história, né, e dar um ritmo bacana aqui, olha o vampiro aqui, todo galanteador e tal. Então é uma história interessante, é um trabalho de qualidade que eu acho que vale a pena conhecer. E ainda tem algumas outras coisas que eu acho interessante de comentar. Eles colocam aqui no início, olha, uma brincadeira, né? Eles sempre colocam isso aqui embaixo. Tem um escafandro, né? O símbolo da editora tem um escafandro escondido em algum lugar aqui na edição. Então, isso me lembrou, não sei se alguém lembra de ter lido as histórias antigas do Gru, do Sérgio Aragonés, que eram publicadas aqui pela Abril, que em determinado ponto em diante ele passou a colocar mensagens secretas na história, né? Eram as palavras, mensagem secreta, né? Que estavam escondidas em algum ponto ali do desenho e tal, e todo mundo ficava catando e era bem legal. Então essa brincadeira aqui do escafandro, né, de ter um escafandro escondido em algum ponto da edição, eu também achei bem interessante, acho que é um detalhe legal, que dá um diferencial. E querendo ou não, te força, né, entre aspas, né, te induz, melhor dizendo,
a realmente prestar mais atenção do que o normal na arte, né? No trabalho do desenhista. Aí você vai catando ali os detalhes e tal e apreciando melhor aquele desenho na tentativa de encontrar o escafandro. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para exemplificar, olha só, tá aqui. Esse é o da primeira edição, tá? Então, agora mostrando para vocês isso, eu acabei de lembrar que eu não consegui localizar o escafandro da segunda edição. Então, vou correr atrás do prejuízo aqui e ver se eu localizo. Falando um pouquinho da número 2, a gente vai ter um outro conto, né, o Crime de Arthur Saville, né, que é um conto do Oscar Wilde, né, tá aqui. E esse aqui já tem um artista diferente, né, é o Flávio Soares, mas a revista em si vai seguir aquele mesmo esquema, né? A gente vai ter uma apresentação da publicação e tudo mais, vai ter um pouquinho aqui sobre a história do conto, né? Um pouquinho sobre o conto, um pouquinho sobre o Flávio também. E aqui a gente vai ter uma outra pegada na arte. Apesar de ser um estilo também que, na minha opinião, vai para o lado do cartoon, é bem diferente, né, do primeiro número, né, da arte do Laudo. E eu acho que o legal disso também é você conhecer artistas novos, você ter contato com diferentes estilos, né, de quadrinistas nacionais. A gente tem muita gente boa aqui no Brasil que às vezes a gente não conhece. E aqui, como eu comentei também no início, a pegada é completamente diferente. A gente vai ter um conto de humor aí, né? Só dando um iniciozinho, porque se falar muito estraga o prazer da leitura, né? O Lord Arthur Saville, ele tá numa festa vitoriana lá, e aí um leitor de mãos diz para ele que ele tem uma sina terrível, ele vai se tornar um assassino. E aí ele fica com isso na cabeça e fica matutando uma maneira de tentar se livrar dessa maldição, entre aspas, né, dessa sina. E, bom, tem diversas reviravoltas aqui, diversas maneiras engraçadas, né, de como ele tenta se livrar disso, ou um jeito de encontrar uma brecha aí, né, porque ele está com um casamento marcado, ele, poxa, mas eu vou me casar e vou me tornar um assassino, a minha esposa não pode sofrer essa desonra, né, e tal. Então, assim, são histórias bem legais, cada uma ao seu modo, né, cada uma no seu estilo, e a maneira como eles conseguem adaptar e transmitir as mesmas intenções ou sensações, sei lá, que os autores originais quiseram passar ao escrever os contos, eu acho que eles foram muito felizes, né, nessa adaptação. De novo, pode ser o primeiro contato de alguém com essas obras e muito provavelmente você vai sentir vontade de ir atrás do material original, né, para comparar as versões, para de repente pegar alguns detalhes que não cabem aqui numa adaptação em quadrinhos. De qualquer forma, é uma leitura que eu acho altamente recomendada, uma publicação bem bacana. E aqui no final também, isso tem em todas as edições até agora, tá? Você vai ter também um pouquinho falando de novo sobre o autor, outras editoras que apoiam, né, o projeto e tudo mais, e você vai ter uma prévia aqui da próxima edição, né? Então, aqui essa que foi a última que saiu, né? Na próxima a gente vai ter A Vida Eterna de Marcel Bartolo. E aqui tem uma novidade em relação à primeira, que já colocaram aqui um QR Codezinho para você ler e ler com seu celular, eu quero dizer, né? E já acessar mais informações sobre a publicação, sobre a história, provavelmente. Então, assim, é bem legal. Eu realmente fiquei positivamente surpreendido com esse material, por isso que eu quis vir aqui para dividir com vocês, né? Só mostrar aqui a última página da primeira edição, né, do Vampiro, que já não tinha a questão do QR Code, então já foi uma inovação. Ou seja, isso te dá também a sensação de que eles estão sempre, né, melhorando e pensando em novas maneiras de atingir o público, de trazer mais conteúdo bacana. Bom, essa é a dica de hoje, né? Escafandro, a revista Escafandro, que por enquanto tem 2 edições, o Vampiro e o Crime de Arthur Saville, né? Do Lord Arthur Saville, desculpa, né? Esqueci aqui o título do cara. Enfim, os financiamentos são no Catarse, então se você se interessou, procura lá o Catarse da editora Ultimato do Bacon, e apoie aí as próximas edições. Se você curtir, conheça o material, porque realmente vale a pena. E essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido também.
Deixa aí o seu comentário, se você curtiu o material, o que você acha desse tipo de história, se você curte esse tipo de conto, né, antigo, vitoriano ou de autores internacionais. Acredito que vão ter autores nacionais também na publicação, mas deixa aí pra gente ir trocando, deixa seu comentário pra gente ir trocando uma ideia aqui, construindo o canal junto. Deixe seu like se você curtiu o vídeo, se você não curtiu, o seu dislike, mas diga por que você não curtiu pra gente ir melhorando daqui pra frente. E a gente se vê numa próxima resenha. Falou!